E começando mais um Nerd Verso Cast, quem fala aqui é o Leandro, e hoje vamos falar tudo sobre 1899, a série que chegou aí com uma alta expectativa, porque é dos mesmos criadores de Dark. Eu amo mistério, Marcelo, assim, ó, eu fico tentando adivinhar o que tá acontecendo, o que vai acontecer, ser surpreendido. Então esse podcast aqui a gente vai trazer detalhes, final explicado, talvez aí algumas teorias para uma segunda temporada. Esse papo de hoje tá o Marcelo aqui comigo, como eu falei. E sem enrolação, já fala aí o que tu achou desses 8 episódios de 1899, Marcelo. E aí, meu, beleza? Fala, gurizada, tudo certo? Cara, assim, boa série, mas é isso também, né? Eu vi uns caras falando aí já que série perfeita e maravilhosa. Eu falei, ô meu parceiro, longe demais disso, né, cara? Pelo amor de Deus, é uma série boa, tem seus mistérios ali, começa como terror, né, cara? Pra mim, pelo menos, parecia um terrorzão lá no início, quando veio virou ficção científica e no final não dá nem pra definir direito o que é aquilo ali, de tanta viagem. Que negócio fumado, cara, no geral, assim, é muito louco, mas é interessante de ver as influências que a gente vai anotando ao longo dos episódios. Eu admito que eu penei um pouco pra assistir os 8 episódios, assim, cara, não achei que teve um andamento massa. Quando começou a ficar muito viajado, começou a acontecer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu falei, velho, tô completamente perdido aí. Claro que mais pro fim daí a gente vai entendendo melhor as coisas, mas sei lá, cara, no geral eu acho que foi uma boa série, mas assim, longe de quem tá louvando e falando que é a série perfeita, pelo amor de Deus, velho, longe disso, mano. Essa série seria perfeita pra ser semanal, porque é difícil tu digerir 8 horas seguidas, ainda mais a gente que tem que produzir conteúdo. Imagina a Casa do Dragão ser lançado 8 episódios aí, um seguido do outro. Cara, não ia ser a mesma experiência, a gente não ia gostar tanto. Tu não aproveita, sabe? Tipo um prato de comida que tu espera um tempão pra comer, daí quando chega, sabe, tu come aquilo ali rápido, quando vê, acabou. Tu não apreciou aquilo ali devagar, sabe? Pô, Netflix, resolve isso aí, mano. Faz semanal aí, muito melhor pra todo mundo, pô. Dá pra gente ir, né, tipo, pensando. Cara, imagina se fosse semanal, a gente ia ver o primeiro episódio e falou, apareceu um sinal aí de um navio. Tá, vamos lá ver. A gente ia ficar naquela tensão, pô, só na semana que vem pra ver agora. Não, sai toda a temporada, agora 2, 3 anos. A gente vai esquecer quase tudo que aconteceu nessa primeira. Vai ter que rever, sabe? Sei lá, eu também acho meio foda isso. Vai ter que ouvir nosso próprio podcast novo, né, Marcelo? Pra lembrar o que a gente falou pra não se desdizer durante esse ano aí. Mas, cara, antes de gravar esse podcast, explodiu uma notícia aí, a quadrinista brasileira, a Mary Cagnin, ela acusou a série de plágio, né, da sua HQ, a Black Silence, que foi lançada em 2016, que é uma história ali de um grupo de astronautas, eles estão fazendo um reconhecimento de um outro planeta, porque pode ser aí a única chance de sobrevivência dos seres humanos. O plot, que a gente já viu aí inúmeras vezes, né? E daí a tripulação dela aí é de várias etnias, eles chegam em um planeta chamado Ada 48b. A história então começa a ter um tom de terror psicológico, enfim. Eu não consegui ler toda a HQ, né, porque a gente tem que gravar aqui o podcast. A Mary deixou um link lá no Twitter dela para ler online, caso alguém se interessa aí. É só procurar lá, é @MaryCagnin, tá no nosso Instagram isso, tá? Por favor, sigam a gente. Mas, cara, é uma HQ de 100 páginas, a Mary fala que é muito fácil tu pegar ali vários detalhes e criar uma nova trama, uma outra história aí, diluindo em 8 horas, né? Só que a essência tá ali mesmo, né, cara? Tem a pirâmide negra, tem a tripulação de várias etnias que eu falei, os símbolos de triângulos nos olhos, as coisas sem explicação, dramas pessoais dos personagens, são detalhes sutis, né? Que eu lendo o que ela escreveu, eu considero talvez um tipo de cópia, uma inspiração, mas eu acho que talvez plágio seja uma palavra muito forte, porque a história de 1899, ela é totalmente diferente, né? Ela não depende desses detalhes em comum, mas eu acho que com certeza podiam soltar uma notinha aí de desculpa, ou incluir o nome da Mary, né, meu? Fala que se inspiraram na HQ e deu, velho, acabou o assunto, sei lá. Fica aqui a pergunta, a gente poderia fazer um podcast inteiro falando assim qual é o limite entre inspiração e cópia. A internet está bem dividida no nosso Instagram, muita gente falando que acha que foi plágio, outra metade dizendo que a história não tem nada a ver, que não é plágio, mas semelhança tem, Marcelo. Não, cara, não dá pra negar, sabe? Eu vi o pessoal comentando ali no Instagram, eu não vi semelhança. Eu falei, pô, mano,
Tá brincando comigo, né? Só pode tá brincando. Cara, triângulo na pupila, velho. Sabe, do nada aquilo ali. A própria autora mostrou imagens dela, né, na Europa lá, assinando o livro, lançando o livro lá. Óbvio que os caras na Alemanha tiveram contato. Acho que ela até postou umas fotos na Alemanha, inclusive. E assim, a influência eu acho massa demais, inclusive buscar influência quando uma coisa que eu gosto muito, eu gosto sempre de tentar perceber as influências, tipo, aqui nessa série a gente viu Matrix, né, a gente viu também Lost pra caralho, eu inclusive achei que ia ser muito parecido com Lost mais pro fim, acabou surpreendendo, né, mas é isso, cara, eu acho que o grande erro inclui também, sabe, coloca lá que tem influência nessa HQ. Pô, imagina tu ser um cara que trabalhou, ficou anos fazendo aquilo ali, trabalhando, e quando vê os caras pegam, porque não tem como ser coincidência, é a quantidade de semelhanças que existe no simbolismo entre as duas coisas. As histórias são diferentes, beleza? Mas o simbolismo todo, cara, não tem como ser coincidência. Então, vai lá e fala, rachamos, né, vamos, realmente usamos coisa aqui e tal, vamos dar uma grana aí por ter usado, não ter falado, ratearam. Não sei quem. A gurizada já foi, porque a Netflix, que não sei o que, eu falei, cara, não sei, é um processo que vai, tipo, muitas pessoas e empresas envolvidas, né, mas eu acho que isso aí foi rateação forte, cara, ficou muito na cara que foi tirado daquela obra ali, não custa nada, né, falar, não, aqui tá influência, teve um pouco de base nisso aqui, poderia, mas rateado. Eu acho que a Netflix nem tem tanto assim a ver, né? Porque ela contratou os roteiristas, contratou os produtores. Esse pessoal acho que vai ter que se explicar. A Netflix tá só reproduzindo, né? Ela acabou. É que tem. Não, mas eu concordo contigo, é que tem essa modinha de, porque eu odeio Netflix, que a Netflix isso, que a Netflix aquilo, e daí tudo mais, e aí obviamente os caras, porque se é culpa da Netflix, como assim? Ela só encomendou a série, não é tipo o dono da Netflix que tá lá produzindo o bagulho, tá ligado? Só pagou, faz aí, depois me dê quando tá pronto aí o negócio. Claro que eles vão se meter um pouco no processo, mas eles não vão ficar indo em cima também a ponto de ver, mano, isso aí não é plágio não, outro não dá copiando isso aí de alguém, pelo amor de Deus, né, velho? Esse podcast aqui, com certeza, é para o pessoal que já assistiu a série, então toda hora vai ter aqui explicações, vai ter spoilers, né, pessoal? Então, tomem cuidado. O grande trunfo de 1899 tá no quebra-cabeça, é a gente tentar entender a verdade por trás do Kerberos, do Prometheus, se é uma experiência, uma simulação, né? O que tava por trás disso. Quando tu acha que tá entendendo, as pessoas colocam algo pra confundir a tua mente, né? Eu acho que a primeira grande reviravolta que me quebrou assim, Marcelo, foi no final do episódio 3, quando a gente vê os personagens que supostamente estavam nesse ano de 1899, eles estão sendo assistidos por várias telas de TV, monitores, mas enfim, a sinopse da série é bem simples. É um grupo de pessoas assim, de diversas etnias que estão indo para Londres, né, de Londres para Nova York, atrás de uma mudança de vida. Assim. Cada personagem tem o seu segredo. Do nada, o capitão ele recebe uma mensagem de um outro navio, né, um navio que estava há 4 meses desaparecido, o Prometheus, e decide então mudar a rota contra a vontade de toda a tripulação, né? Porque ele, o capitão, tem o seu interesse pessoal nisso. Então, cara, todo o mistério começa aí. Esse é o ponto forte da série, o mistério, Marcelo. E por isso que pra mim começou muito bem, cara. Eu comecei a assistir ontem, e é muito louco, né, cara? Porque eu assisti de ontem pra hoje, eu vi os 8 episódios, assim, então teve momentos que eu fiquei, mano, tipo um atrás do outro, basicamente, assim. E o mistério me pegou muito ali no início. Eu falei, pô, vai dar bom, mano. Eu já tava achando que ia aparecer até uns fantasmas muito louco ali, alguma coisa desse tipo. Mas não, né, cara? Acabou indo pra um outro lado completamente diferente. Mas isso, essa sinopse vai tratar de uma coisa muito comum no século XIX e no início do século XX, aquela grande quantidade de imigrantes que saíam da Europa e vinham pra América na busca de uma vida nova, né? Ali em 1899. Vamos lembrar que só pro Brasil, entre 1830 e 1910 ali, cara, veio gente da Suécia, veio gente sobretudo da Itália e da Alemanha, veio gente da Suíça, veio gente do Japão, né, cara? Então, assim, a América tava recebendo muita gente que lá na Europa tava sofrendo por A ou por B e acabou vendo na América uma nova possibilidade de uma vida, né? Tanto que a gente viu isso nessa série,
o desenvolvimento de que as pessoas que estavam dentro do navio do Kerberos, sobretudo, eles estavam meio que fugindo de alguma coisa lá na Europa, né? Tipo, pá, ratei, fiz isso, fiz aquilo, então vou embora, vou buscar uma vida nova do outro lado do mar, né? Então, mas realmente, é bem simples assim esse sinopse. Tipo assim, as atuações da série eu não achei nada demais, tá? Tem até cenas bem ruins, tá? Eu achei legal, na verdade, engraçado é a palavra certa, tá? Que quando eles encontram o Prometheus, eles decidem do nada, assim, vamos de noite lá, não espera nem amanhecer pra visitar o navio, né? Beleza. Mas eles formam um time, cara, é um time dos sonhos que é muito engraçado, assim. Tem o capitão, né, que nos apresentam sendo um bêbado. Tem a médica, que é médica só na teoria. Tem o padre, que não é padre, né? O cara é até português, né? Tem o gaiato, o cara que acabou de entrar no navio. Então, a partir daí vem os dois primeiros mistérios. O menino que estava trancado ali e está carregando uma pirâmide. Tem um outro homem que escala o Kerberos enquanto está parado, que é o Daniel. Eu te juro, Marcelo, que durante muito tempo da série eu pensava que esse Daniel era o irmão da Maura, né? E daí eu fui surpreendido lá no final, lá na frente, quando a gente descobre que, na verdade, o Daniel é marido da Maura. E na hora, eu já comecei a pensar comigo mesmo ali, pô, se o cara é o marido, o guri pode ser o filho dela. E isso até reforça muito aquele abraço, né, que ele dá depois que jogam ele do navio, ele retorna, né? Tem um teletransporte, ele volta lá, e ele vai lá e abraça a Maura. Tipo assim, na hora eu pensei assim, mas é um abraço muito amoroso. Ah, beleza. Ele viu que a Maura tentou salvar de todos os jeitos dele, e esse é um jeito de retribuir, mas não. É um abraço ali de um filho que viu assim que mesmo sem a lembrança, né, a mãe quis proteger ele a qualquer custo. Então isso eu achei legal. O Daniel, pra mim, foi um dos personagens que mais me enganou, porque quando ele entrou no navio, ali, quando ele apareceu no navio, que eles estacionaram do lado do Prometheus, e ele acabou entrando no navio, eu falei, cara, esse cara é malvadão, tanto que quando começou a morrer todas as pessoas por ali, eu achei que era ele que tava matando todo mundo e tal. Eu achei que ele era malvadão, daí eu notei que algumas cenas, por exemplo, aparecia uma marca de anel no dedo dele, né? E aí, cara, em nenhum momento eu me antenei que ele poderia ter alguma relação de casamento com ela. Então, é massa que a série às vezes dava esses sinais, ela deixa meio que, cara, vou deixar um sinal só pra ver se tu tá esperto. Mas eu nunca era esperto, velho. Daí, tipo assim, a série sempre me pegava, eu nunca... O que eu tinha que notar, eu não notava. E as coisas que, tipo, não tinha nada a ver, eu criava umas teorias completamente loucas na minha cabeça, assim, sabe? Então, acho que pra mim esse é o ponto alto da série, porque ela te faz ir além, né, do que ela tá criando mesmo. A gente surge com 1000 teorias diferentes, mas assim, essa relação familiar que acaba se construindo, que tu coloca ali, tipo, eu não imaginava isso. Foi uma das coisas que mais me chocou, tipo, falei, cara, nunca que eu ia imaginar que o Daniel é marido dela e que esse moleque, o Elliot, é filho dela. Então tem... E aí, aos poucos, tu vai entendendo que a própria Maura, ela também é porque é difícil falar só do início e não acabar entrelaçando com coisas Mas no pode fim. falar, pode falar. Porque, tipo, não, porque a gente primeiro vê a Maura como uma vítima, uma coitada, depois a gente vê que já não é bem assim, sacou? Então a gente vai indo e vindo, né? Isso é legal. Mas concordo contigo que tu falou antes ali, eu achei que não tem nenhum personagem muito marcante, não, nenhuma atuação que tu falou, né? Muito boa. Realmente, nenhuma atuação se destaca ali e nenhum personagem me prendeu. Tanto que, pra quem tá ouvindo aí, gurizada, até comentei com o Leandro antes, falei, cara, tipo, Stranger Things, por exemplo, tu te apega em 10 personagens diferentes, sacou? Então qualquer um que venha morrer, tu vai ficar mal. Aqui tu fica tipo, sabe, ninguém me marcou, então não tem problema se morrer também, não tem problema não, sabe? Então, esse é um problema, mas num balanço geral, eu acho que funcionou bem, né, cara? Sim. Cara, e a série, ela trabalha assim com muitas coisas loucas acontecendo. Tem aquela tecnologia que tu falou, né? Aquele aparelho que o Daniel ele carrega. É um sistema de comunicação triangular. O Elliot, o menino, ele se regenerando dentro do armário depois de ser jogado no mar. O tempo é congelado uma hora, né? Eu até brinquei assim, pô, o Daniel é um baita ator, velho, ali. O cara ficou parado no ar naquela cena, né? Não é qualquer um que vai fazer isso. Mas enfim, as mortes do navio, escotilhas secretas te levam ali para momentos marcantes da tua memória, momentos trágicos, na verdade, assim, e a gente vai sendo aí levado na série e descobrindo que tudo que aconteceu no Prometheus, né, tá se repetindo no Kerberos. Se fala do maldito lá besouro verde que abre portas, velho. Tipo assim, não tem muita explicação, quer dizer, a série não te dá uma explicação de falas, assim, pra ti, mas
eu consigo, assim, eu fiquei me perguntando, sabe, por que que o besouro ele precisa ir pro outro lado da porta para abrir elas? Ele apareceu umas 2, 3 vezes fazendo isso, né? Não faz sentido para mim, mas depois de ver a série ao todo, assim, e daí eu penso assim, ele deve ser um tipo de vírus, ele é um código de computador que ele se utiliza para destravar as portas ali, sabe? E tipo, ele é uma chave mestra que funciona ao passar pela porta, ao passar por baixo dela. Mesma coisa depois do anel de casamento lá, que a gente vai explicar melhor, tá? Então, se a gente for lembrar na lembrança do menino, do Elliot, na vida real dele mesmo, uma hora ele encontra um besouro verde e ele até quis dar o nome de Alfred pra ele, né? Ele encontrou lá o besouro e mostrou pra mãe. A Maura daí até explica, né, que ele tinha que deixar o inseto livre ali, né? Fala lá que a gente não pode prender as coisas que tu ama. É até um paradoxo que a Maura faz, porque ela vai prender a lembrança do filho, Marcelo. Mas a gente já explica também isso daqui a pouco. Mas, cara, nessa criação, então, foi utilizado o besouro por causa dessa lembrança afetiva. Eu consegui ver dessa forma só, tipo, eu pensei, o besouro ele é uma conexão entre os pais dele e o Elliot, sabe, o moleque, assim, mas eu realmente não entendi a moral daquele bicho ficar andando pra lá e pra cá, passando as portas, abrindo as portas, isso aí realmente não ficou muito claro, só que é aquilo, no fim, tudo acaba se explicando, é a simulação. É assim que a simulação funciona, pode ser qualquer coisa. Só que, no fim, sempre tem um simbolismo maior, né, cara? Por isso que essa série aí, um podcast é pouco. Na verdade, teria que fazer um seminário de semanas aí discutindo para entender a fundo todo o simbolismo que ela coloca em cada episódio, né? Eu acho realmente que esse besouro ele tem um significado maior, que além de ir dessa relação da mãe e do filho, acho que deve ir para alguma coisa além, mas realmente eu não consigo pensar em algo sobre ele, né? Além disso que tu coloca. Sem enrolação, então, vamos pro final explicado, né? Porque depois a gente fala um pouco dos personagens, se der tempo. O pessoal que tá ouvindo deve estar querendo saber disso. A viagem de 1899 do Kerberos, então, foi uma simulação de computador que ocorre a bordo da nave espacial chamada Prometheus, que está no ar aí no ano de 2099. E pelo que foi explicado no final ali, tá ligada com 15 pessoas, né? Num total ali de, se eu não me engano, 1.423 passageiros. Tem mais a tripulação ainda, que eu não vou lembrar o número, tá? Então, cara, tudo das memórias até a aparência física são reconstruídos nessa simulação e os nomes do navio, né, Kerberos e Prometheus, vêm da mitologia grega e não sei se tu quer explicar essa parte, Marcelo. Sim, e essa parte, inclusive esses nomes aí, eles até me deixaram meio que... Eles acabaram me levando, fez eu criar teorias para um outro lado, inclusive. Porque assim, tipo, o nome Cerberus, né, o Kerberos, como tá ali no navio, ele remete então ao cão do Hades, né, que é o deus dos mortos lá da mitologia grega, e esse cão de 3 cabeças, monstruosidade total, era o cão que fazia a guarda do reino dos mortos, tipo, ele deixa todo mundo entrar, mas não deixa ninguém sair. Quem entrar ali tá preso porque o Kerberos não vai deixar tu sair. Então, quando começou a desenvolver a história, eu pensei, cara, tá todo mundo morto nesse negócio. Tá todo mundo morto nesse troço, esse navio aí é um purgatório, é Hades, basicamente, o reino dos mortos ali, e o Kerberos, então, tá guardando todo mundo que tá morto aí. Pensei de outra forma também, a hora que tocou aquele sino e as pessoas do nada viraram meio que zumbis e começaram a se jogar no mar, eu falei, então esse navio é um purgatório e aqueles que cometeram pecados muito pesados, eles ainda estão presos ainda dentro desse purgatório e os outros foram elevados, os outros caíram no mar, foram pra uma outra vida. Do nada eu criei isso na cabeça assim, velho. E eu pensei, velho, pô, seria legal, sabe, se fosse desse jeito, mas daí foi pra outro lado. Mas querendo ou não, a gente entende, né, que o nome Cerberus, o Kerberos ali, ele nos remete, então, meio que uma prisão, tá todo mundo meio que no limbo ali no negócio. Já o nome Prometheus, ele refere-se a um titã, na verdade 2 titãs, que nós temos o Prometheus e o irmão dele, o Epimetheus, e eles são os titãs responsáveis por criar a vida no nosso mundo e tal. Só que no início lá, o Epimetheus, aquele que vê depois, como ele é chamado, porque tipo, o Prometeu é aquele que vê antes, ele é mais cuidadoso. O Epimeteu é aquele que vê depois, ele é impetuoso, ele vai lá, faz as coisas, e depois ele fala, mas ratei, né, não deu impulsivo. É o filho ele mais foi novo. Lá, exato, criou
os animais, né? Criou os animais e, cara, ele deu todas as qualidades possíveis para os animais. Coragem, garras, asas para voar, tudo que é coisa. Só que na hora de criar os seres humanos, ele chamou o Prometeu e falou, cara, olha só, deu um problema aí, eu usei todas as dádivas que eu podia usar, usei nos animais, agora não sobrou nenhuma para os seres humanos. Aí o Prometeu fala, não, deixa pra mim. Ele vai lá e acaba passando a perna nos Zeus e pega o fogo dos deuses e acaba dando pros humanos. Só que esse fogo dos deuses faz com que os humanos eles acabam evoluindo demais e o próprio Zeus passa a ver eles como uma ameaça. O fogo, nesse caso aqui, é um simbolismo para o conhecimento, né? Ele pega o conhecimento dos deuses e passa para os humanos, que vão acabar evoluindo muito mais que os outros animais e tudo mais. Só que aí o Zeus fica puto e acaba aprisionando o Prometeus no topo do Monte Cáucaso, e ele fica lá acorrentado por milhares de anos. Todos os dias uma águia desce, come o fígado dele, aí ele fica lá, né, morrendo na dor. No outro dia, o fígado dele regenera e volta para um loop eterno, ou seja, o nome Prometeu nos remete a esse loop eterno que eles vivenciam dentro desse navio, né, cara? Porque a cada 8 dias a simulação recomeça, né? A cada 8 dias a simulação recomeça. Então, é basicamente o Prometeu tendo o fígado dele sendo bicado e comido todos os dias para voltar e voltar. Então, os dois nomes dos navios é uma parada genial, cara, sabe? Eles conseguiram pegar um negócio lá da mitologia grega e encaixaram perfeitamente na história. Não é só um nome pelo nome, tem todo um significado por trás muito louco. Explicação ótima, Marcelo, tá? E durante toda a série, voltando pra série aqui, foi sugerido que o pai da Maura, o Henry, né? Pô, baita ator, aliás, né? Lá de Game of Thrones, tá em Endor agora, tá? Mas na série dá a entender, então, que ele é o gênio do mal por trás de toda a simulação, mas a própria Maura, foi a própria Maura que criou ela. Ela é a arquiteta da simulação. Na vida real, ela e o Daniel tiveram um filho, que é o menino, é o Elliot ali, e quando a saúde dele começou ali a piorar de uma doença misteriosa, né, não nos falaram que doença é essa, nem nos falaram que ele morreu, na verdade, mas a Maura, ela não conseguiu lidar com essa dor assim, e com o sofrimento ali, e na tentativa de conservar então a vida do filho, ela transferiu a consciência de todos para uma realidade simulada, onde ela e o Daniel podiam então passar um tempo com o menino, né? Naquele quarto de criança, né? Naquele quarto de jogos, naquela salinha infantil lá. E isso fica claro porque a sala está embaixo de um túmulo que deve ser então do menino. Isso me leva a crer que ele morreu na vida real. Então essa explicação da criação da simulação, né? De como essa sala de criança depois virou um sistema de várias camadas e como o pai da Maura ele se envolveu com essa tecnologia ao longo do tempo e transformou tudo num caos, a gente não tem nenhuma explicação. Vai ficar para uma segunda temporada e vão ter que explicar isso melhor, porque a Maura, ela criou aquela salinha. E o pai dela pegou isso e criou num sistema mega evoluído, né, Marcelo? Exato, no início eu pensei que ela era uma coitada, ela tava só sofrendo na simulação. E ela tá mesmo, né? Mas de fato a simulação existe por causa dela, né, cara? E o Elliot nunca fica muito claro se o moleque tá vivo, mas claro, dá a entender, né, nas entrelinhas que o moleque morreu e aquilo ali tudo é fruto de um processo de um luto mal resolvido dela, que ela nunca conseguiu aceitar a morte do filho, né? E aí surge então a simulação, eu prefiro viver naquilo ali. E quantas pessoas não fazem isso, né, cara? Quantas pessoas não fazem isso na vida real? Se a gente for parar pra pensar, a gente vê ali ao longo da série que, tipo, ela tem, o pai dela deixa muito claro que a vida dela mudou muito a forma que ela vê as coisas depois que ela tem contato com o mito da caverna do Platão, né, cara? E esse mito, pra quem não sabe, ele é contado pelo Sócrates, de uma conversa com um cara chamado Glauco. Eles estão lá conversando e ele fala que esse mito da caverna que o Platão coloca basicamente é uma caverna, um subsolo. Ela tem um buraco pequeno que dá para o mundo real lá fora, e lá dentro tem pessoas que estão acorrentadas e elas estão de frente para uma parede, e lá fora as pessoas ficam passando tem uma chama acesa atrás dessas pessoas, e tudo que passa lá fora no mundo real, sombras são projetadas nas paredes que essas pessoas que estão presas nas cavernas, né, eles ficam olhando, e aquilo ali é a vida para eles. Essas pessoas, elas acham que a realidade é aquela sombra que elas estão vendo basicamente aí. É a realidade que eles conhecem, é a vida que eles conhecem. Então aquela ali é a verdade deles, entende? Até que um desses que está preso consegue se desprender e ele tem um contato com o mundo real. Ele consegue sair da caverna, ele tem contato com o mundo real.
Ou seja, ele tem contato com o conhecimento que vai ter desprender dessa ignorância, né? É todo um simbolismo que Platão coloca ali. Só que o cara que sai, ele começa a se questionar muito, ele fala tipo assim, pô, e se eu voltar? Vai que eu conte pros outros que tudo que a gente tá vendo aí não é real. Na verdade, isso aqui é simulado e que o mundo real tá aqui fora. Vai que eles até me matem se eu fizer isso, cara. Né? Vai que eles até me matem, vão dizer que eu tô louco, vão me prender. Então ele fica se questionando sobre isso. Então, ela teve contato com isso, né? Ela, o que é real, o que é simulado? E, sim, é uma viagem, né? Se a gente for parar pra pensar, tem muita filosofia por trás aí. E eu acho que muita gente, às vezes, cara, opta por viver numa simulação, mesmo sabendo que tá um bagulho simulado, porque não sabe bater de frente com algum problema que teve, com alguma coisa que teve. E eu acho que a Maura é alguém que levou isso a um nível muito estratosférico, porque ela fala, cara, eu prefiro criar uma simulação e viver em transe dentro dela todo dia do que aceitar que o meu filho morreu, né, cara? E claro, no caso dela é um bagulho extremo, mas outras pessoas pode ser até coisas menores, tipo o fim de relacionamento, por exemplo, sabe? Ah, não quero aceitar a vida real. E a Maura faz isso. Então, eu meio que me compadeci da dor dela e do fato dela ter criado a simulação, que depois foi tomado pelo pai, que depois foi tomado pelo irmão, e cada um foi se apossando daquilo, né? Mas, enfim, tô filosofando, fui longe agora, mas era só pra viajar um pouco mesmo. Ah, perfeito. Muita gente não deve ter entendido porque eles citaram e deram uma explicada do Platão, né, da caverna ali que ele tem, que tem tudo a ver com a série. Mas como tu disse, cara, em algum momento o Henry, o pai da Maura, ele começou a usar essa tecnologia da filha para criar mais simulações. Dentro das simulações, ele queria ali estudar as profundezas do cérebro humano. Cara, eu me apego ao fato que a história da mãe dela ter Alzheimer seja verdadeira, tá? E daí o Henry, ele começa a lidar com essa perda, ele lida com isso estudando a mente humana, na esperança ali de encontrar respostas para essa doença. Dá para ver que ele levou longe demais isso, né, cara? Tornou a filha vítima dos seus experimentos. A Maura, eu acredito também, que ela apagou de propósito a sua memória, sabe? Para lidar ali com a morte traumática do filho. Foi algo que o Henry, né, olhou ali com outros olhos também para isso, né? Ele manipulou essa tecnologia, só que somente a Maura tinha o código para escapar dessas simulações, né, cara? O Kerberos era executado em looping, como tu falou, né? Em várias simulações, a cada 8 dias recomeçava de novo essa simulação. E todas as vezes os passageiros então tomavam decisões que iam mais de acordo com o coração do que com a razão, né? E todos morriam. E daí o navio era destruído por uma tempestade, o navio era levado para uma outra dimensão simulada, tipo, manda pra lixeira o navio, né? Tá, todos os outros que deram errado estão lá armazenados, né? É tipo um arquivo, né? Um arquivo morto, assim, tipo, não deu, vaza, vai embora, agora vem outro. Muito louco isso. E tudo isso recomeça, né, Marcelo? Sim. E, cara, eu fiquei pensando muito na vida depois de ver essas coisas aí, né? Porra, o que é real, o que é simulado, o que a gente não fica vivendo e fazendo num loop eterno? Será que tem alguém observando? Será que tem alguém controlando? Cara, aqui eu lembrei daquele filme Show de Truman, aqui eu lembrei do Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é sabe, que também tem a questão do luto mal resolvido em relação ao fim de um término de namoro. Cara, eu pensei demais muito nessas coisas porque a série me colocou a pensar nisso quando ela coloca essas questões, né? Então quem assiste ali achando que vai ser uma série meio, uma ficção bobinha, não, cara, ela vai ter pensar em fazer sobre a própria existência. E aqui eu acho que fica muito claro a importância da influência do Matrix, né, cara? Como se sobressai a influência do Matrix a toda hora, né? Quem não assistiu Matrix e depois ficou pensando, cara, mas será que não é tudo, né? Será que eu não sou um cara acorrentado olhando para uma projeção? Será que isso tudo que a gente não tá vendo é uma projeção numa parede, numa caverna? Sabe? Então, tipo, você coloca a pensar. E só por isso, cara, apesar de todos os defeitos que já tem, já é genial, né? Nesse sentido, eu acho que é o ponto alto dessa série, o que me fez ir até o fim, são essas questões existenciais que ela acaba colocando, né, mano? A série, ela bebe de muitas produções. Outra que eu lembrei agora, né? Simulação dentro de simulação, dentro de simulação. É a origem, né? Que daí é sonho dentro de sonho. Então tem mais isso também. Então a série, ela bebe de várias produções, mas ela tem a sua essência. Não é uma imitação das outras produções, né, Marcelo? Mas, cara, vamos falar agora da pirâmide e da chave. Tentar explicar pelo menos essa parte.
porque a pirâmide que o menino ele carrega durante todo o filme, né, e a chave da Maura, eles são os códigos necessários, né, juntos eles encerram a simulação. Só que, como eu disse antes, a Maura, ela apagou isso da memória, né, cara? Ela não lembrava de nada. Mesmo que ela estivesse carregando a chavezinha no colar, ela não tinha como saber como encerrar a simulação. Então, eu penso que aqueles milhares de triângulos que aparecem em todos os lugares da série, né? Pô, e são muitos triângulos, né, cara? Eu ficava olhando toda hora, eu tenho que anotar, eu quero até fazer um vídeo com todos os triângulos que aparecem. Porque tem triângulo na parede, no chão. Eu vi até triângulo no cavanhaque lá do padre, que não é padre, né? Então, pra mim, a Maura, ela colocou todas essas mensagens subliminares pra ela lembrar da chave. E se desse alguma merda, né? O símbolo tá tatuado ali atrás da orelha do filho, tá ligado? Então, ela tinha que lembrar que a pirâmide e a chave eram a conexão e ela deixou essas mensagens aí pra ela se ligar caso algo desse alguma merda. Depois, né, o Daniel, ele reprograma esse código para que a aliança e a pirâmide de brinquedo, eles sejam o código que juntos acordem a Maura, Marcelo. Não, sim, isso ficou muito legal, cara. E eu não tava entendendo qual era a conexão direta com o triângulo. Lá, tanto que quando a série ia passar lá no início, antes dela estrear, eu achei que ia ter uma ambientação com essa questão do Triângulo das Bermudas. Né? Eu achei que ia ter uma forte ambientação no Triângulo das Bermudas e tudo mais. Mas não, é uma outra coisa, é muito mais sentimental, na verdade, né, cara? Que eu, pelo menos, entendi o triângulo como a gente vê no último episódio, que é aquele triângulo que é um brinquedo do filho, lá no quartinho que ela criou na simulação, que é a primeira simulação de todas, né? E talvez ela tenha criado, então, o triângulo como uma chave da saída, também como um simbolismo que também conecta ao filho, da mesma forma que o besouro verde, né? Ele também serviu para isso. Eu acredito também que aquele triângulo, ele tem ele mostre simbolicamente essa conexão que ela tem com o filho. Claro, posso estar viajando, porque, enfim, né, são teorias, a gente está só teorizando loucamente aí, mas foi a forma que eu vi, cara. E sim, é muito louco que ela vai deixando esses triângulos espalhados por tudo, em todos os cantos, e parece que para fazer ela lembrar de que sim, tem uma saída para aquilo, né? Mas, enfim, eu acho que talvez numa segunda temporada isso fique um pouco mais bem explicado, ou simplesmente não vão explicar, vai ficar para que a gente decida mesmo. Sim, o porquê dos triângulos eu ainda não tinha pensado e eu compro essa tua ideia. E o legal é que cada pessoa pode ter uma ideia diferente e ninguém vai ter errado, né, cara? Então a gente só vai saber a verdade daqui 1 ano, 2 anos, talvez. E agora indo por irmão da Maura, né? Eu acho que ele foi peça fundamental durante toda a série, porque por muito tempo, como eu falei, eu pensava que o Daniel podia ser ele. Depois eu achei até que o imediato lá, né, o cara que ajuda o Henry, ele tem lá o controlezinho, o cara também é ruivo, sabe? Mas eu acho que a gente ainda não foi apresentado ao irmão de verdade. O irmão dela, então, se chama Sirian, e em algum momento dessa vida aí da série, ele assumiu o controle das simulações. Motivação dele não é explicado, não consigo nem pensar nesse momento, em teoria, acabamos de ver a série, vai ter vídeo explicando durante a semana, talvez, mas a gente pode... O Sirian, cara, eu penso que ele tá tipo no topo da cadeia alimentar agora. E talvez ele seja o único acordado, cara. E eu não duvidaria nada, Marcelo, se essa nave de 2099, ela seja uma outra simulação, velho. Sabe, na hora que o Sirian dá oi lá pra Maura, nessa nave espacial, ele manda aquela mensagem que aparece repetidamente nos livros lá, que é, se eu não me engano, é... O seu café, o efeito antes da... Faça o seu café antes do efeito da realidade. É que o seu café bata antes da realidade. Tipo assim, que o seu café faça efeito antes da realidade. Isso, velho, perfeito. Obrigado, eu me esqueci completamente. Devia ter anotado isso. Mas, cara, em nenhum momento explicam o significado dessa frase. A gente aí, se a gente for pra parte científica, sei lá, o café enche o cérebro de dopamina, né? Vai que o Sirian, ele quis insultar a Maura aí, e as pessoas que escolheram viver em simulações pra não lidar com a realidade. Uma teoria agora que eu pensei, a gente não sabe do que surge essa frase, mas ela vai ser importante, em algum momento vão responder, né, cara? Cara, eu até acho que a série ela pode mudar, ganhar um novo subtítulo na próxima temporada, virar 2099, depois na outra virar mais um outro ano, sabe? E assim por diante.
porque já perdeu o sentido chamar ela de 1899 agora. Agora não faz sentido de chamar desse jeito, né, cara? Chama aí 2099, Projeto Prometeu, sei lá, alguma coisa aí, sabe? Mas assim, nada me tira de que talvez o irmão... A gente não sabe quem é o irmão, a gente não sabe nada sobre ele. Então, talvez ele tenha seus motivos lá pra ter feito isso também, né, cara? Ou ele é um baita de um otário e ele tá querendo brincar com a cabeça dela, falando, bem-vinda de volta à realidade. Sabe? Então, tipo, nada me tira da cabeça que isso pode ser também uma simulação dentro de uma simulação dentro de uma simulação, né? Até antes eu dei um exemplo pra ti, antes do podcast começar, que tem um episódio do Rick and Morty, velho, que vai tratar justamente disso. Eles estão lá numa realidade simulada, que eles saem e aí ele fala, beleza, conseguimos sair. O Rick fala, não, nós estamos dentro de uma outra simulação, dentro de uma simulação, né? Então, também tem influência até aqui no... Eu senti também naquele filme do... Pô, lá do Leonardo DiCaprio, velho, me sumiu na A origem que eu falei antes. Isso é verdade. Então, a gente vê todas essas influências acontecendo aí, mas eu realmente, assim, eu não sei, cara, eu acho que a gente quer esperar muita resposta pra segunda temporada, eu acho que, assim, eles nem vão, sabe, tipo assim, não, agora é outra coisa, agora é outra história, e já que tu criou na tua cabeça que é aquela explicação, e tá certinho. Então é legal, tu não recebe tudo mastigado, né? No fim tu vai tendo que criar tuas próprias estradas para conseguir chegar até alguma explicação plausível, mano. Eu vou falar de novo, tinha que ser semanal, ia ser a semana inteira a gente falando, assim, tentando criar teorias, mas enfim... As seringas, eu quero explicar as seringas, né, porque aparece em algum momento, tem uma seringa com líquido branco e a outra com líquido preto, também são códigos, e aqui, tipo assim, é referência aí à pílula azul e vermelha lá de Matrix, né, cara? O Henry, ele usa o líquido preto para redefinir as memórias da Maura, né, para enviar de novo ela para aquela simulação, e o branco seria, então, para restaurar a memória, para tu voltar para a realidade. Então, no final, cara, o Henry, ele tem a pirâmide e a chave em mãos, e ele vai fazer que a Maura, ela reviva tudo de novo, e ele injeta a seringa de cor preta. Só que daí a gente tem que pensar, o Daniel, ele tá um passo à frente, o Daniel é o marido dela. Em algum momento lá, que ele tava com aquele o bagulho louquinho lá dos triângulos, ele começou a manipular tudo que é código, e ele também manipulou o código da seringa, né, cara? Quando o Henry injeta a seringa preta, faz a Maura ir pra onde? Ela não vai reviver o looping, ela vai lá pra casa de brinquedos da criança, sabe? Lá onde eles criaram a primeira realidade pra ficar com o filho. Então, cara, a série é muito louca, cara. Eu fico pensando como é que alguém cria isso, cara. Eu fico pensando, tipo, mano, como é que os caras conseguem trazer uma ideia dessa? Porque não bastou só Dark, né? Que já é uma loucura por si só. Os caras criaram outra coisa que é mais louco ainda que Dark, né? Então, tipo, ó o que rola na cabeça desses caras aí, né, cara? De um casal, na verdade, né? Cara, uma coisa que, tipo, eu ia citar, não tem muito a ver com essa questão, mas só pra não esquecer. Tem um episódio que saiu na Netflix também, que é o Making Off, né? Que mostra um pouco como a série foi feita, tem coisa, então pra quem não assistiu, veja e vale a pena. Tem 50 minutos, tá? Ele mostra ali como é que a série foi feita, e uma coisa que eu achei legal é que eles usam a mesma tecnologia de filmagem que foi utilizado no Mandalorian, cara, que é aquele que o cenário ele fica construído em tempo real atrás. Eles não usam tela verde, né, cara? Então, pra quem atua, é muito melhor, né, cara? Porque daí tu consegue entender onde é que tu tá, porque, atuar com tela verde deve ser uma droga, né? Então, eles utilizaram ao longo dessa série isso aí, e eu achei que o CG dela funcionou bem, né, cara? Ficou legal, assim, quando eles entravam naqueles compartimentos embaixo das cabines e acabavam caindo numa outra simulação na cabeça deles, nossa, era muito legal, eles abriam aquela escotilha, quando vê, tinha um outro mundo ali, artisticamente falando, eu achei aquilo ali muito maravilhoso, cara. Sim, cara, CGI eu achei muito bom da série, não tem que reclamar. Toda vez que o navio tava no mar, cara, na hora da tempestade, que o navio embicava na água, me dava uns calafrios, assim, eu não gosto do mar, porque, como o cara falou uma hora, né, aqui tem 4 mil metros pra baixo, 4 quilômetros de profundidade. Pô, o que tem embaixo do mar, né? Cara, como tu falou, a série, ela pega um elemento de cada produção, e essas escotilhas, pô, me lembra direto Lost. Embaixo de cada cama, então, tem uma escotilha secreta que te leva ali para um poço que vai para tuas memórias traumáticas. Cara, e a grande pergunta, Marcelo, que eu
me faço aqui, te faço também, é se esses traumas são reais ou também são construções, né? Porque a lembrança da Maura, que ela trabalha ali em uma clínica mental, que ela ficou internada, aquilo lá é mentira, não aconteceu isso, né? Podem então ser memórias falsas pelo bem da experiência, né? Tipo, não tem como ser verdade a história do Lucian e do Jeremy, né, sobre a guerra. Eles estão em 2099, se a gente for acreditar pelo final. Tem ali 3 histórias bem semelhantes de 3 pessoas que mataram alguém e assumiram um lugar, né? Que é a Japa lá, tem o Padre Ramiro e até o francês na guerra matou alguém para assumir o seu lugar, né? Cara, é que a questão, eu penso que assim, tudo aquilo ali foi criado, inclusive os traumas das pessoas, porque como o pai da Maura, ele é um cientista, ele é um observador nato, ele quer entender como que essas pessoas, elas reagem, elas agem entre si, tendo esse tipo de trauma. Então eu acredito que tudo que aconteceu na vida deles ali, vamos pegar o francês, vamos pegar a esposa do francês, vamos pegar ali a japonesa, né, que matou para fugir da prostituição, vamos pegar os protestantes alemães lá, que vivem uma vida, toda, sabe, comedida e tudo mais, e eles passam por todo aquele luto, todo aquele problema, que já vem desde a época deles na Alemanha. Então eu acho que tudo aquilo é criado e nada me tira da cabeça que nas outras simulações esses traumas eles são de certa forma retransformados. Entende? Claro que isso a gente nunca vai saber, mas eu fico pensando que talvez o pai da Maura, ele deve ficar tipo, não, agora nesse aqui vamos criar essa memória para ver como é que ele vai agir. Então foi muito genial ele ter colocado o Jerome e o francês que tinha a epilepsia, tipo, no mesmo navio, colocou, tendo criado a memória de que eles tinham meio que se traído lá na guerra. Então, vamos ver como é que ele vai agir, porque sendo o cara um grande observador, ele vai ver, vamos ver como é que essas pessoas se portam, porque não são pessoas qualquer, né, são pessoas cheias de trauma, então pro cara poder observar, não tem que ser uma pessoa vazia, tem que ser uma pessoa que tá cheia de problema, tem que ser uma pessoa que tá cheio de alguma coisa, e isso torna então a observação mais imprevisível, né? Para quem é cientista é um material muito grande, né? Então, eu não sei. De novo, eu tô teorizando, tá? É ideia. Mas pode ser. Eu acredito que sim, toda memória é criada e toda vez um looping diferente para ver como que a pessoa vai agir, vai reagir de acordo com aquela memória que ela tem na cabeça. Sim, e vamos lembrar, né? Eles estão em algum momento dentro de uma simulação. Por que eles estão nessa simulação? Será que foram postos porque querem? Será que aquela nave lá é uma nave que está tentando explorar um novo planeta? Então as pessoas estão em simulação lá para não morrerem de fome? Sei lá, não tem que pensar agora. Então talvez eles sim tenham alguns traumas e por isso foram para a simulação, assim como a Maura fez a simulação por causa do trauma do filho. Isso a gente não vai saber, a gente pode teorizar full aqui, mas para a gente não ficar enrolando, né? A gente pode ficar falando de horas e horas sobre teorias. Mas no último episódio, nem no último, nos últimos episódios, tem a chegada daquele mineral, né? Aquelas estruturas pretas ali que começam a surgir das paredes. A mulher, uma hora até toca naquilo, né? Começa a se expandir pelo corpo dela. Cara, essa substância também é um código, só que é um vírus, né? Ele serve ali para acabar de vez com a simulação, para que ela possa ser reiniciada aí. Eu acho que aqui é bem simples isso, né, Marcelo? Eu até acho engraçado uma hora, porque quando a Maura, ela conta a verdade, tem até a ver com o bagulho de Platão que tu falou, ninguém acredita nela. Ela fala lá que ela é filha do dono do navio, não sei o que, mas eles decidem ir embora do navio sozinhos por conta própria, assim. Só que o pessoal, ele fala que é difícil acreditar no que a Maura fala, mas tá olhando aqueles negócios da parede surgindo e ninguém questiona aquela loucura, sabe? Então, tem essas coisas engraçadas na série. É aqui pra mim que o mito do Platão funciona, sabe? Porque a Maura é literalmente a prisioneira que consegue sair da caverna e volta, vê a realidade, volta e fala, gente, não é assim. Só que as pessoas que estão ali, só conhecendo aquela realidade, falam, não, tu tá louco, tá inventando, tá mentindo, que não sei o quê. Tem aquela mulher e o marido dela, né, os alemães protestantes lá, eles sempre tentam achar uma explicação religiosa pra tudo, né? Tipo, eles ficam toda hora, então eu achei muito legal que tem esse escopo religioso também na série. Tudo que tá acontecendo ali na cabeça deles, não, tipo, Deus quer isso, Deus fez isso. Até o marido uma hora lá enlouquece, ele fala, mas eu nem acredito em Deus, meu. Eu fiz isso aí pra conseguir levar a vida mais fácil, tipo, de um jeito mais fácil. Eu falei, nossa, cara, que filosofia mais profunda essa série tá trazendo, né? Então, cada um daqueles que estão ali, eles têm meio que uma visão própria sobre o que tá acontecendo, mas quando a Maura traz a verdade, traz o conhecimento, fala, olha isso aqui, ó, galera desse prefere, escolhe, então, não ver
como a verdade de fato é, né, cara? Pô, se a gente for começar a utilizar exemplos do dia a dia, quantas vezes isso acontece, a gente vai ficar para sempre aí falando, porque é muito louco, apesar de ser simbólico e altamente filosófico e abstrato, é fácil da gente conseguir sobrepor essas coisas no nosso dia a dia como exemplos, né, mano? E agora que a série acabou, a gente se pergunta, né? Por que escolheram o ano de 1899 para dar o título para ela, né? Eu fiquei pensando assim, ó, talvez isso tenha a ver com aquele livro que a Maura, ela carrega no lado da cama na simulação, cara, porque focou várias vezes no livro, né, o despertar, e eu falava assim, cara, essa é a chave para sair da simulação, eu pensava isso na minha cabeça, mas não, nem falaram sobre o livro, cara, e daí eu fui pesquisar, o livro O Despertar, que eles focam, ele foi publicado em que ano? 1899, e daí, fui lá ler uma sinopse, e é um romance que conta a história de uma mulher ali que vai romper os papéis sociais do gênero de esposa, de maternidade, ela encontra ali a própria identidade, o desejo sexual, social, assim, sabe? Cara, então, pode ser tudo isso a ver com a Maura? Pode. O nome Despertar também é mais uma dica pra simulação, talvez, porque todo episódio começa, né? Acorde. Daí vem o olhinho com o triângulo, a pessoa acorda, né, Marcelo? Esse lance do livro é muito genial, cara, porque eu vi ali a Maura, né? Tipo, tudo bem, tem a questão do nome que tu coloca do ano, que é muito louco, mas eu consigo ver a Maura ali. A personagem do livro, tipo, é uma mulher que tá quebrando um padrão numa época, e, tipo, e isso fica claro ali quando aquele médico vai lá meio examinar o corpo da guriazinha alemã que morreu, dele olha pra Maura, agora até mulher pode virar médica, não sei o quê. É por isso que eu não gosto de mulher na medicina, que faz qualquer coisa. Ficar dando letrinha toda hora ali, né, cara? Então, realmente, eu consigo ver a personagem que quebra os padrões, é uma mulher que tá na busca de uma vida para ela, independente do que a sociedade pensa ou deixa de pensar. Eu acho que a Maura, ela se encaixa perfeitamente nisso. Então, essa sacada de mostrar o livro ali no início é genial, né? Porque ao longo da série, daí tu vai pensar, pô, faz todo sentido aquele livro tá lá. Sim, sim. Cara, e outra coisa que leva a crer, agora que eu lembrei, que a gente pode pensar que o Daniel era um vilão no começo. Porque acho que é no segundo episódio, no final, ele mata a Ada, a menina lá da alemã, né? Da classe baixa lá do porão. E em nenhum momento a série se propõe a explicar isso, né? Lá no começo é um choque pra mim. Falei, caralho, velho, o cara matou a guria, que é isso, velho? Ninguém entende nada, assim. Mas por que ele fez isso? Ninguém explica e não tô nem aí, nem vão explicar, eu acho. Daí eu entendo, cara, que matar a menina é tipo tu desbloquear algo na simulação, né? É tipo o besouro verde que passa por baixo da porta, assim, né? E então a morte da menina é o início do motim, assim, pra seguir em frente com a simulação, tentar outras coisas. A gente não sabe se isso foi tentado anteriormente lá no Prometeu, sabe? Então, se a Ada realmente existir, né? Ela tá a bordo da nave, né? Ela tá viva, né? A gente nem sabe se na vida real ela existe, né, Marcelo? Eu entendi um pouco diferente, assim. Eu entendi que ele matou ela porque, tipo, ele não matou ninguém, né? Ele sabe que ele tá numa simulação, então ele tá cagando pra isso. Tanto que ele pede desculpa pra ela, ela fica ali depois. Eu acho que quando ela toca no Besouro Verde, talvez isso pode acabar desencadeando alguma coisa, entende? Porque a gente não sabe direito o que significa aquele bicho ali, né? Então ele fala, será que talvez essa guria vai descobrir alguma coisa ao ter contato com o besouro, pode acontecer alguma coisa, ela entender o que tá acontecendo, talvez isso possa levar um caminho para uma coisa que eu não vou conseguir controlar. Então, como nós estamos numa simulação mesmo, é melhor que ela morra aqui agora. Né? Então eu acho que poderia ter tido um pouco mais de explicação de fato do porquê que ele fez aquilo com a guria, né? Mas que, pô, foi triste demais a cena lá do Carver, o gurizão lá chorando e tentando quebrar o vidro do navio pro espírito da guria sair do navio. Então, tipo, poderia ter tido um pouco de explicação, mas a gente vê que é o modo de operar dos criadores da série, né? Como a gente já viu em Dark também, falar muitas das coisas a gente vai deixar para que vocês que teorizem mesmo. Cara, e o mais louco de tudo é que quando apareceu pela primeira vez o Prometheus, né, dá pra ver que tinha várias algas nele, como se tivesse sido afundado, né, e não ter nenhum passageiro, agora que a gente viu a série, faz sentido, né, porque parte da simulação é isso, em algum momento existe talvez essa doença que vai matando as pessoas, elas vão sendo jogadas do barco, depois tem o barulho ali que dá um insight, as pessoas começam a se jogar também sozinhas, se suicidar, né,
Então, cara, eu acho que a trama principal, eu vejo que a trama principal ela tá meio que fechadinha assim, mas claro, tem muitas respostas, muitas perguntas que só vão ser respondidas na segunda, terceira temporada, Marcelo. Porra, que história é essa de tu entrar dentro do armário, velho? Daí aparece umas luzes muito loucas lá e tu sai de dentro do armário. Aquilo ali é muito bizarro. Mas é isso. Tudo que pode virar furo de roteiro, no fim tu pode acabar explicando, falando. Não é furo de roteiro, é a simulação. Através da simulação tudo é capaz, o computador é capaz de tudo, né? E aquele vírus que vai corrompendo também, aquilo ali é muito louco, né? Porque ele parece carvão, né? Aí eu pensei, será que é o simbolismo do carvão do navio a vapor ou é só uma viagem muito louca mesmo? Sei lá, tem tanta coisa que eu fiquei pensando depois e que eu já sabia no fundo que não ia ter uma explicação, né? Cara, já tá no final do podcast. Vamos falar só rapidinho de alguns personagens secundários, porque como eu acho que essas histórias ainda vão ser importantes pra segunda temporada, vamos só relembrar algumas, porque, na verdade, eu acho que não são reais, tá? Mas eu gostei do padre, que não é padre, né? O cara nem espanhol era um português lá, eu achei muito legal, né? Essas diferentes línguas, ninguém se entende, ninguém sabe o que o outro fala, eu até me identifiquei um pouco com isso aí. Cara, e o namorado dele é um espanhol, ele tem várias cicatrizes nas costas, né? Isso não é explicado ali. A gente só sabe que o português matou um padre para acessar o navio, mas deve ser um trauma criado, né? Eu acho que não é verdade também, deve ser mentira. Então, cara, eu acredito que esses traumas aí é isso. Não vou ficar me enrolando aqui, mas enfim, o que eu queria dizer para ti, cara, é que a gente já viu lá em A Casa do Dragão que teve o Lewis, né? O cara, o tarado dos pés. Aqui a gente viu o tarado da cicatriz, né, Marcelo? O espanhol lá se apaixonou pela cicatriz lá do alemão. Depois rolou até uma masturbação na grade. Muito estranho aquilo ali. Porque aqui eu achei que o roteiro foi ruim. Porque nessa hora que tá rolando ali, o pessoal se pegando, é bem na hora que o irmão do alemão, a irmã do alemão, a irmã do cara da cicatriz, ela tá sumida, né? Eu acho que ele devia ter outras preocupações ali. Eu também achei meio desnecessário aquilo ali. E não tô colocando aqui com questão de conservadorismo, né? Tipo, não devia ter colocado. Não é isso, eu só achei que foi no momento errado, porque coloca, não tô nem aí, mas tipo, naquele momento foi meio bizarro colocar aquilo, sabe? Mas assim, dos personagens mais secundários, eu acho que o alemão ali, eu esqueci o nome dele, acho que Carver, não lembro agora, mandou bem. E aquele navio, ele é uma mini Europa flutuante, né? Porque tem realmente a gente de todos os lados ali. Outro que eu gostei, acho que eu mais gostei da história, não sei tu, cara, foi da japonesa lá. Porque no início eu achei depois eu fui meio que me apegando um pouco mais, entendendo o que estava rolando ali. Mas todos eles tinham, querendo ou não, né, o seu motivo para estar ali, fugindo de alguma coisa, né? Sim. Agora outra teoria que eu bolei agora. Vai que a Terra foi destruída e tipo aquela nave espacial pode ser tipo uma Arca de Noé, né? Com várias pessoas de várias nacionalidades conseguiram pegar um pouquinho de cada pessoa para repovoar, né? Para continuar essas culturas em um novo planeta, né, Marcelo? Pode ser. Pode ser. Cara, mas eu vou te falar que eu acho que é realmente isso, viu? Porque, na verdade, quando aparece lá, né? Aparece lá no computador, quando o computador liga dentro da nave, aparece, é missão de salvamento, né? Missão de fuga, tipo, eles estão fugindo da Terra. Então, acredito que a Terra acabou por algum motivo, né? E eles estão fugindo. Então, a hora que o computador liga, aparece ali missão de salvamento, missão de socorro, alguma coisa assim, tipo, caindo, meio que dando a entender que eles caíram fora da Terra por algum motivo muito cabuloso, assim. Então, é uma teoria que faz sentido. Isso aí. Cara, falar rapidinho, porque a família do Porão e os alemães, eu também achei bem legal a história deles, é um trauma bem forte. A guria que tá grávida lá é por causa de um estupro do senhor feudal dela ali, eu acho, né? O guri roubou algo lá e daí por isso tomou um tiro na cara, deixou aquela cicatriz ali. Mas, de novo, cara, toda essa história não faz sentido porque não vai se encaixar com daí o final de estar em 2099. Talvez a época não seja exata, mas o trauma exista. Talvez ela tenha sido estuprada mesmo e a família seja uma família religiosa, sabe? A gente não consegue saber o que é verdadeiro e falso ainda nessa trama, né? E aí eu acho que entra uma simulação dentro da simulação. Nesse sentido, porque a família, ela cria simplesmente a sua própria realidade. E eu acho que é por isso que eles adicionaram essa família e focaram tanto nela. Porque tem uma hora que a guria, que a Tove, ela fala, tipo, mãe, eu não foi o Espírito Santo que me engravidou, tu sabe bem quem me engravidou, tu sabe o que aconteceu.
Tipo, a mãe dela viu o que aconteceu, mas ela preferiu criar uma realidade paralela. Tipo, não, minha filha tá grávida. Tipo, ela encontra uma explicação religiosa. Meu, veja, pra quem é religioso, eu não tô falando que quem vive através de um olhar religioso vive uma simulação. Não é isso, tá ligado? A questão é que a série, ela quis mostrar que, tipo assim, cada pessoa tem uma forma de ver as coisas. E que pros criadores da série isso pode ser uma forma de simulação, entende? Então é muito louco. Vai ter mais uma ideia mais científica, outro mais religiosa, outro mais racional, outro mais isso, outro mais aquilo, e por aí vai. Então, eu achei muito doido ter essa família, e eu acho que é por isso que ela foi mais explorada, porque depois que a série termina, a gente entende tudo que tá rolando, a gente então entende de fato, tipo, é que essa visão religiosa dentro de tudo que tá acontecendo ali é importante também para essa questão filosófica. Perfeito, perfeito. Marcelo, tu quer falar de algum outro personagem ou vamos pra nota já? Por mim, vamos pra nota, velho. Isso aí, a gente já falou o essencial que da série, explicamos aí o que a gente achou, o que a gente entendeu. Espero que vocês tenham gostado. Então, ó, cara, assim, ó, 1899, pra quem é fã de mistério, pra quem ama criar teoria aí, cara, é um deleite do início ao fim, assim. Pra mim, o final foi satisfatório, eu considero uma boa obra de ficção científica aí. O melhor de tudo é que, como eu já falei antes, talvez cada pessoa tenha um entendimento diferente e ninguém tá errado, né, cara? Porque só quem criou a série vai saber aí as respostas, talvez até mudem um pouco aí durante esses anos, aprimorem alguma coisa ou não. Eu ainda acho que Dark foi melhor, tá? Mas os produtores, eles aprenderam um pouco com Dark, eles entregaram respostas mais rápido aqui, sabe? Então eu gostei. Para essa primeira temporada de 1899, eu dou um 8,5, 8,5, Marcelo. Ah, tá bem generoso aí, cara. Foi bem. Eu tô nessa aí também. Eu não posso dar uma nota tipo 9 pra cima, sabe? Porque daí eu estaria sendo muito. Eu não estaria sendo condizente com o que eu achei, sacou? Até, vou ser bem sincero, até os dois últimos episódios eu ia dar um 7, assim. Só que depois, quando eu entendi a trama um pouco melhor, aí eu vou ficar no 8, cara. O 8 é a minha nota final ali. Eu me arrepiei no final. Tá, o final pra mim, eu me arrepiei de pé a cabeça quando eu vi que ela olha pela janela e ela vê que tá no espaço e começa a tocar Starman do David Bowie. Cara, eu falei, meu Deus, cara, sério que é isso que tá acontecendo? Ali a minha cabeça meio que deu uma explodida, assim. E aí a minha nota aumentou, assim. Então, é uma série que vai entrar no meu top séries da vida ou do ano? Não. Mas eu acho que foi uma experiência massa. Então, como o Leandro colocou, para quem curte esse tipo de coisa, de ficar teorizando e tudo mais, essa série é um prato cheio, cara. Então, nesse sentido, aí vale a pena. Para mim, o 8 não chega aos 9, porque daí vai se aproximar de House of the Dragon, de Stranger Things e longe disso, né, meu parceiro? Isso aí então. Agora a gente vai pro nosso bloco final aí, que é um abraço, salve, beijo pra todo mundo que segue o Nerdverso no Instagram. Se inscreva no nosso YouTube, vai ter vários vídeos aí explicando o final direitinho, mais resumido, com teorias. A gente vai fazer na semana aí algo que a gente talvez tenha esquecido de falar aqui no podcast, tá? Mas lembrando que os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação pro Enem e vestibulares em matemática. Então, se está com dificuldade na matéria, vai lá no YouTube, digita Propulsa e te inscreve no canal. E os abraços de hoje, então, são pro Diogo Leonardo, Ivan El Francis, Thomas Carvalho, Tamires Figueiredo, Bianca Ellen, Edriene Landes, Luciana Oliveira, Augusto Soares, Matheus Buranello, Gabriel Reis, Tiago Vebre, Maíce, Adilane Araújo, Anderson Belmiro, Charlene Silva e para Gabriela Santos. Marcelo, daí tuas últimas palavras que a gente está se despedindo já, meu. É isso aí, agradecer ao pessoal aí que tá sempre acompanhando a gente, né? Um abraço para todo mundo aí, de novo. E é isso aí, meu. Segue aí vendo a gente nas redes, no Instagram. Agora a gente vai voltar a postar coisa mais também seguida no TikTok aí também, no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, é importante para nós aí esse crescimento também, para poder ficar trazendo cada vez mais material, né, meu? E é isso aí. Agora essa semana a gente já vai analisar a nova série da Netflix, Wandinha, do Tim Burton, né? E não para, né? A produção não para. Tá sempre surgindo coisa e a gente tá sempre acompanhando. Tamo junto aí, valeu, um abraço e até a próxima. Isso aí, eu já até assisti depois a Wandinha, eu vi 2 episódios, é uma série mais adolescente ali, mas eu gostei que é um humor sombrio, assim, bem legal, eu ri de várias piadas da Wandinha, a Jenna Ortega tá
perfeita no papel, mas é isso, a gente vai falar e vamos tentar terminar a série, vamos falar sobre ela, analisar, e a gente se encontra então no próximo podcast. Tchau, tchau, pessoal.